Boa tarde, doutor Antônio. Tá me ouvindo? Boa tarde, estou te ouvindo. Tudo tranquilo. Ah, sim, prontinho. Tudo bem? Tudo bem. Então, boa tarde, colegas, advogados, advogadas. Estamos começando aqui mais uma OAB Live. Hoje nós vamos tratar um pouco sobre as alterações e inovações do novo Estatuto do Servidor, onde vamos ter o nosso convidado especial hoje, é o doutor Antônio Flávio de Oliveira, mestre em Direito e Políticas Públicas pelo UFG, procurador do Estado de Goiás, professor universitário da Universo, árbitro da CAMES, professor em curso preparatório para a carreira jurídica, membro do Instituto Goiano de Direito Administrativo. Boa tarde novamente, bem-vindo, doutor Antônio. Muito obrigado. Agradeço pela saudação, agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui participando com vocês e podendo falar a respeito de direito administrativo, que é um tema que sempre nos empolga. E esse que é um direito administrativo que está bastante envolvido também com direito constitucional, uma vez que trata de direitos de servidores públicos, essa matéria está bem Com constitucionalizada. certeza. Isso, com certeza. Então, o nosso tema hoje vamos tratar um pouco, especificamente, vamos falar do novo Estatuto do Servidor, né, doutor Antônio? Isso. Iniciando o nosso tema, como que o senhor viu que foi a aprovação desse novo Estatuto, a entrada em vigor dele, quando que vai ser? O que o senhor tem a falar quanto a isso? Bom, essa é uma lei, né? Uma nova lei, um estatuto sempre veiculado através de lei, no caso nosso aqui em Goiás de Lei Ordinária. E ele estava antes na Lei 10.460 e agora está na Lei 20.000, eu ainda sou meio 20.756. É 756. Eu misturo esses números de lei por enquanto. 56, agora de 2020, né? De 29 de janeiro de 2020. E ela tem uma vacatio legis, né? Vacatio legis de 180 dias. Então, ela somente entrará em vigor, né? No dia... eu coloquei aqui, fiz uns cálculos, eu contei dia por dia, e ela vai entrar em vigor agora dia 29, salvo engano, desse mês de julho, né? Então, dia 29... Já tá chegando aí, então. Dia 27 de julho de 2020 ela entra em vigor. Portanto, as disposições que estão nela contidas, apesar de já existirem como lei, ainda estão em suspenso, elas ainda estão latentes, né? Somente serão colocadas em prática a partir desse momento. Ainda é possível que se implementem quaisquer situações jurídicas de servidores públicos com base, com fundamento na Lei 10.520, que é de 1988. E que entre um dos problemas que ela tem é exatamente o fato de ter sido uma lei que inovou um pouquinho antes da Constituição de 1988. Ou seja, assim que a Constituição nasce, lá no mês de outubro daquele mesmo ano em que essa lei, esse estatuto que hoje ainda está em vigor, entrou em vigor, ela acabou, né, assim, lá em 5 de outubro ela já acaba tendo algumas inconstitucionalidades, não, mas revogações, né, não recepcionamentos por parte da nova Constituição que viria. E assim a gente vai ver uma série de assuntos, uma série de temas que estavam nessa lei 10.520, como, por exemplo, a situação da transferência, né? A transferência de servidores. Era algo que era possível na Constituição de 1967, uma Constituição ainda do período ditatorial, mas que na Constituição de 1988 não havia mais a possibilidade, porque a partir de 1988, todo ingresso em cargo público efetivo passou a ser apenas pela via do concurso público de provas ou de provas e títulos. Então, nós estamos aí, nesse momento, esperando aqui ainda a eficácia na entrada em vigor dessa norma a partir dessa data, 27 de julho de 2020. E essa nova lei, ela trouxe muitas alterações, né, para os servidores. Tem Exemplo nós... Mas são alterações que os servidores já estavam esperando que elas viessem a acontecer, por conta de isso estar se materializando paulatinamente em todas as unidades da federação. A primeira mudança nesse aspecto, e não é uma mudança para beneficiar apenas servidores, tem algumas coisas que são interessantes, que são relevantes, que passaram a ser tratadas no Estatuto, mas, historicamente, servidores públicos e trabalhadores só têm perdido. Não existem conquistas novas para trabalhadores. Infelizmente, nós temos um enviesamento
na cabeça de muita gente que acha que o mundo, que o Estado deve existir para o mercado. E eu sou meio que crítico com relação a isso, porque eu entendo que mercado somos nós. Mercado sou eu, você, todas as pessoas com potencial de compra, com qualidade de vida, com condição de poder participar nas relações de consumo. Se não acontecer isso, não existe mercado. Mercado não é banco, mercado não é empresa. As empresas existem por nós. Se eu não existir como consumidor, com potencial de compra, não existe empresa. É isso que as pessoas têm que compreender, né? Essa é a razão de nós termos essas garantias. Então, quando você restringe, quando você suprime direitos de trabalhadores, sejam eles trabalhadores públicos ou trabalhadores na iniciativa privada, o que vai acontecer é uma diminuição na qualidade de vida, diminuição no padrão de consumo dessas pessoas. Consequentemente, o que a gente tem também é uma diminuição, se não uma redução, mas pelo menos uma diminuição no potencial de crescimento do nosso produto interno bruto, né? Em rigor, é isso que vai acontecer. Porque é importante, as pessoas às vezes não atentam. Os Estados Unidos são uma nação forte, poderosa, exatamente porque tem um grande mercado consumidor. O fato dos Estados Unidos terem um mercado consumidor com potencial de compra muito elevado é que fazem dos Estados Unidos um país com grande potencial de crescimento, com o poder que eles têm. E é o que a China está aprendendo a utilizar agora. Ela tem lá 1.340 bilhões de habitantes e ela está conseguindo fazer com que esses 1.340 bilhões de habitantes, grande parte deles, comece a integrar uma classe média, que é quem tem potencial de consumo. Quando você reduz a capacidade de consumo desse pessoal, a tendência é que a perspectiva de crescimento do produto interno bruto do país cai. Então, assim, eu não estou dizendo aqui que esse estatuto foi muito ruim, mas tem algumas coisas que poderiam ser melhoradas. Não estou dizendo aqui desse estatuto, mas em relação à situação do trabalhador em geral, tanto trabalhador no serviço público como trabalhador na iniciativa privada. Mas tem uns aspectos que a gente tem que levar em consideração, por exemplo, licença paternidade. Não que essa lei tenha modificado, mas a licença paternidade, a licença maternidade, elas têm sido ampliadas, porque começa-se a perceber agora, nesse século XX, né, início do século XXI, que a humanidade tem que começar a estimular a propagação dos nossos descendentes, sob pena de nós termos aí um século XXII com uma espécie humana em extinção, né? Países europeus, como a Alemanha, como a Suécia, já estão tendo reduções significativas de população. Então, isso é algo que nós precisamos urgentemente nos preocupar. É igual o doutor tocou no ponto da licença paternidade, é um tema que já tinha normas no âmbito do servidores federal que ampliava a licença paternidade para 20 dias, né? Agora ela foi adotada nesse novo estatuto. E o mais interessante é a gente observar que na 10.460 nem se falava em licença paternidade. Isso. Existia licença, né, a gestante, que era licença maternidade. O nome que se dava era licença à gestante. Mas a licença paternidade não existia. Aspectos que são resultantes da nossa mudança de perspectiva com relação às relações familiares também foram apropriados por esse novo estatuto. Por exemplo, antes não se falava, por exemplo, da possibilidade de um pai, homem, ter aí uma licença de 180 dias para acompanhar um filho pequeno, né? Mesmo que a esposa dele, por exemplo, tivesse falecido no nascimento, mesmo que esse pai, entre aspas, esse homem, fosse alguém, por exemplo, numa relação homoafetiva. Então, assim, são coisas que esse novo estatuto, por estar vindo numa época em que tudo isso já está se naturalizando, passou a agregar. E que antes não havia sido percebido, ou nem mesmo, eu não vou dizer percebido, mas não havia sido incorporado pela legislação que naquela época existia. Nós temos que lembrar que o estatuto anterior, esse que ainda está em vigor, né, anterior a essa lei 20.756, ele veio numa Constituição, num período de uma Constituição que tratava como família apenas o casamento entre o homem, casamento civil entre o homem e a mulher, né? Enquanto que nessa nova Constituição a perspectiva de família é uma outra, muito diferente. Teve grandes alterações, né? Exatamente. Gostaria de mandar um abraço para a minha colega do conselho, a doutora Luciana Lara, a doutora Natasha, que também está acompanhando a live, a doutora, nossa conselheira federal, Valentina Jugman, que também está acompanhando.
Pega, muita satisfação em vê-la, E né? Minha amiga, o doutor Anderson Máximo também da Procuradoria também acabou meu grande amigo. participando. Tem aqui alunos meus da Universidade Salgado de Oliveira, a Paula está aí. Um abraço para a Paula, né? Vou aproveitar esse momento aqui para fazer isso, né? Isso. Luciana está aí entrando lá. Conheço, não sei se ela se lembra de mim, mas eu conheço. Né? Doutor Antônio, e o que o senhor fala sobre a questão do fim da licença prêmio e dos adicional para o tempo de serviço? Olha, tem algumas coisas que já eram esperadas. Essa, por exemplo, é uma que nós estamos na expectativa de que ela viesse a acontecer há algum tempo. Por que que isso já era esperado? Eu vou aqui fazer algumas... Me corrija se eu estiver alongando em alguns assuntos ou saindo do tema como você gostaria que fosse tratado. Eu acredito que você vai me ajudar aí Não pode ficar à vontade. Então. a não fugir. Mas olha só, veja que o que acontece? Sempre se utiliza do trabalhador na iniciativa privada e das vantagens, dos benefícios que esse trabalhador na iniciativa privada possa ter para restringir as vantagens que, porventura, possam ser pagas ao trabalhador no serviço público. Né? E o mais Compara as duas carreiras, né? Isso, para dizer, olha, não, porque é um absurdo, isso não existe lá no serviço público, no serviço, na iniciativa privada, por que está tendo no serviço público? Tá, beleza. Realmente, licença-prêmio é um negócio que, né, antigamente fazia todo sentido, e hoje eu acredito que não faça mais sentido, e essa talvez seja algo que realmente dá para a gente esquecer. Agora, nós não podemos pegar e aplicar esse tipo de regra, porque o que faz é nos dividir. Dividir o trabalhador em duas categorias. Trabalhador da iniciativa privada, trabalhador do serviço público, e depois eu tiro vantagens de um, o outro fica calado. Lá na frente eu digo, agora eu vou tirar de você. De outro. Tem, né? Isso está acontecendo hoje, eu tenho alertado aos amigos, meus amigos, eu tenho muitos amigos na polícia militar, está acontecendo com os policiais militares. Eles estão achando que estão sendo beneficiados com essas medidas, que têm concedido alguns benefícios para os militares, separando eles da categoria de servidores públicos que todos nós somos, que magistrados são, que promotores são, que procuradores são, que qualquer servidor no serviço público é. E essa divisão que cria em algum de nós a ideia de que nós fazemos parte de uma casta, de uma elite, ela nos divide e facilita. Essa é uma grande arte que se utiliza na conquista. Eu divido o meu inimigo, o meu adversário, e depois eu o conquisto facilmente, porque eu não posso vencê-lo, né, se eles estiverem unidos. É só a gente lembrar, né? E aqui eu vou lembrar dos verdadeiros 300, né? Que é naquela batalha lá da Grécia, né? Dos gregos contra os persas, onde eles puderam enfrentar um exército muito maior de persas, justamente porque eles colocaram os persas numa situação de combate em que eles não podiam enfrentar aqueles 300 espartanos todos de uma vez. E aí, né, aqueles 300 puderam fazer frente a 30 mil e ainda vencer a batalha. Só foram derrotados porque houve um traidor no meio da história depois. Né? E assim está acontecendo conosco. Nós, trabalhadores, em geral, estamos sofrendo isso. E a gente acaba tendo uma perspectiva, eu vejo muita gente achando, olha, eu não sou trabalhador, eu não sou servidor, porque, na verdade, eu sou de uma outra categoria, eu sou agente político. Isso é um nome bonito que se dá para nos dividir, para nos separarmos. Agora, o que acontece com a licença-prêmio? Era algo que realmente haveria de desaparecer, porque eu vejo aí uma sobreposição entre licença-prêmio e férias. Né? Não faz muito sentido que você tenha como período de descanso licença-prêmio e, ao mesmo tempo, férias. Então, como eu tenho duas coisas, isso é um bis in idem. E o bis in idem, a gente no direito conhece isso, tanto no direito penal quanto no direito tributário, são coisas, e também no direito administrativo, né? Quando a gente está falando de processo administrativo disciplinar, são coisas que nós evitamos, porque eu não posso penalizar, eu posso cobrar duas vezes pela mesma razão. Né? Então, vejo que realmente a licença-prêmio haveria de ser afastada. E acaba que está sendo afastada. Né? Agora, existem outras medidas que acabam acontecendo e que são prejudiciais para o trabalhador do serviço público. E também algumas estão acontecendo, mas não é nosso foco aqui, né? Tem acontecido com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista destruiu com a relação de trabalho no Brasil, precarizou a relação de trabalho. Veja que hoje, grande parte das instituições de ensino não estão mais contratando professores.
Estão forçando os professores a criar Pejotização, né? uma PJ, né? Para depois fazer uma Isso. contratação. Eu acho isso ridículo. Eu acho isso ridículo e desrespeitoso. Porque isso, inclusive, cria um problema para a Previdência. Lá na frente vão dizer que a Previdência tem rombo. Né? Vão dizer que ela tem rombo, mas esquecem que essa reforma trabalhista ajudou a construir esse rombo. Isso. Quando você tenta sanar uma situação e agrava outra. Exatamente. Só concluindo aqui naquilo que foi a matéria colocada, né? Eu vejo que essa mudança era uma mudança esperada, uma mudança que realmente não dava para se sustentar, porque ela ainda vinha de um período em que o servidor público, né, ele tinha uma série de benefícios que realmente nunca foram reproduzidos para o trabalhador em geral. Agora, eu gostaria de chamar a atenção de todas as pessoas que estão aqui participando, assistindo essa live, eu espero que isso seja marcante para eles raciocinarem quando for pensar. Vejam desde quando, a partir de quando foi que os servidores públicos passaram a ser maltratados nesse país. Exatamente a partir do momento em que a única forma de se ingressar no serviço público passou a ser o concurso público de provas e títulos. Ou seja, quando os Silva, os Oliveira, os Souza da vida, os ninguéms, né, como dizia o Galeano, os ninguneados, né, los nadie, né, passaram a poder ingressar em carreiras importantes como quaisquer outros. Porque antes, o ingresso no serviço público era algo reservado para aquelas castas elitistas. Hoje não. Indicados, né? Exatamente. Hoje não. Hoje você tem, né, qualquer um que tenha feito, né, o seu trabalho de preparo suficientemente, se esforçado para isso, né, ingressando nessas carreiras. E isso parece que incomoda esse pessoal. Parece que incomoda. Como é que essa gente, né, e a gente às vezes escuta isso, como é que essa gente sem origem, né, sem uma estirpe, chegou nesse ponto? Eles têm sangue azul, né? Sem sangue azul. Então, mas com relação à licença-prêmio, tudo bem. Agora, a minha preocupação é essa, porque essa coincidência não me parece ser uma coincidência aleatória. Não é algo por acaso. É algo que começa a acontecer a partir de 1988, quando os concursos acontecem e o ingresso nas carreiras públicas começa a se dar de uma forma muito mais intensa por parte de pessoas que antes não tinham acesso a esses mesmos postos. Certo. Esperando essas questões de alguns prejuízos que foram os servidores sofreram nessa alteração, um assunto que já estava previsto na Constituição Estadual, acho que é o adicional noturno, né? Que está sendo porque foi recepcionado esse novo estatuto. Isso. Eu queria um primeiro questionamento que eu faço ao colega. Como que o senhor vê que vai ser a implementação desse adicional noturno? Porque nós temos carreiras policiais que fazem jornada 12 por 36, 24 por 72. O senhor entende que esses servidores vão ser beneficiados desse adicional noturno ou não? Olha, eu diria para você o seguinte, como administrativista, não como procurador, mas como administrativista, como estudioso do direito administrativo, eu entendo que deveriam ser beneficiados por uma razão muito simples. É cientificamente comprovado que noite de sono não é a mesma coisa que tempo de sono. O sono que você tem à noite, ele tem uma qualidade. O sono que você tem durante o dia, ele tem outra qualidade. A melatonina, que é uma substância que o nosso organismo produz e que serve para descansar a nossa mente, o nosso cérebro, que é a parte que mais consome energia no nosso corpo, ela não é produzida na mesma intensidade, na mesma quantidade, com o sono diurno. Eu vejo esse adicional noturno como uma forma de indenizar esse trabalhador por essa perda que ele sofre. Ele tem uma perda, ele tem um decréscimo, talvez até na sua expectativa de vida, ou no cansaço. A qualidade de vida sofre, né, com isso. Isso, a qualidade de vida sofre. Então é uma forma de compensar. É uma forma de compensar. Então eu não vejo isso como algo que possa ser apenas pago a algumas pessoas, porque nós não temos duas categorias de seres humanos, três categorias de seres humanos, aqueles que têm hábitos noturnos e outros que têm hábitos diurnos. Se fosse assim, até a gente poderia dizer, não, olha, quem é da espécie humana e tem hábitos noturnos, né, vai poder trabalhar à noite. Trabalhar assim. E aí vai poder ocupar determinadas carreiras. E aqueles que têm hábitos diurnos... Trabalham durante o dia. Tem outras. Mas nós não somos assim. Nossa espécie é uma só.
Nós somos todos humanos. Às vezes a gente quer dividir, né? A gente divide por cor de pele, divide por algumas razões, quaisquer que sejam, mas é uma divisão totalmente absurda. A genética, tudo mostra que não tem nada a ver isso. Nós somos a mesma espécie humana, né? Então, não faz nenhum sentido. Obrigado, Ramos. Não faz nenhum sentido que a gente tenha, né? Para alguns sendo pago adicional noturno e para outros dizendo, não, isso aqui é da própria carreira, da característica da carreira, eu não tenho esse adicional. Deverá, entendo eu, aí eu estou falando como administrativista, eu entendo que isso deveria sim ser incorporado, pensando nos valores humanitários de indenizar essas pessoas, justamente por conta, né, dos prejuízos que a saúde dessas pessoas, porventura, possam vir a ter. Eu não concordo, porque realmente aquele trabalhador, o servidor que trabalha à noite, ele tem um prejuízo na sua saúde E o e convívio até familiar. querendo que isso, porque querendo ou não, vamos supor, fazer uma jornada de 24 horas durante o dia é dispendiciosa para ele, né? Não é uma coisa simples, igual muitos dizem. E o convívio familiar, como é que essa pessoa vai ter um convívio com seus filhos, esposa, com seus familiares todos? É muito difícil, é muito complicado. Não é algo fácil. Então, alguma compensação precisa. Talvez esse adicional sirva para ele acumular algum dinheiro, depois fazer uma viagem com seus parentes, né? Ter um Isso. tempo para passar em algum lugar de lazer, onde ele recupere um pouco dessas energias perdidas, né? Alguma coisa assim. E a vantagem é que, pelo menos, essa questão do adicional já veio com o percentual fixado na lei, né? Que seria um acréscimo de 20% na hora. Já Isso. seria mais fácil quantificar, né? Exatamente, já está lá com Futuramente. 20%, e fala em acréscimo de 20%, né? Ele não fala em até, é Isso. 20%. 20%. Inclusive quando se tratar de hora extra. Quando for hora Isso. extraordinária, que o estatuto dá esse nome, né? Quando for hora de trabalho extraordinário, também tem esse pagamento, e inclusive além das horas extraordinárias. Você tem o pagamento da hora extra, que já é um pouco mais majorado, né? É maior do que a hora normal, e ainda o pagamento adicional noturno, se essa hora se der naquele período, né? Que vai das 22 horas até 5 horas da manhã, como está lá, né? no novo estatuto. Eu creio que o Estado, como gestor, vai ter que se adequar, né? Porque hoje nós temos previsões, às vezes, nós podemos C3, a C4, que são horas extraordinárias, que eu vejo que com essa nova regulamentação devem sofrer algumas alterações. Ah, sim, vai ter que sofrer. Vai ter que se adequar, porque a regulamentação que hoje nós temos é uma regulamentação que está adequada com a 10.460. Então, Isso, naquilo, agora. a revogação, entendo eu, a revogação da 10.460 pela 20.756, ela só não vai atingir aqueles decretos, aqueles atos regulamentares, aí pode ser decreto ou portaria, quando esses atos regulamentares puderem ser recepcionados pela Isso. 20.756. Agora, quando houver uma incompatibilidade, né? Tem aqui alguém me cumprimentando. Obrigado, Samuel Ramos. Salve, salve. Né? Doutora Mauro também, que é nossa colega do conselho. Mauro, muito obrigado. Maura Domiciano, é isso. Muito obrigado aí. Então, quando puderem ser recepcionados, tudo bem, eles vão ser mantidos, até para aproveitar, porque a gente sabe que a produção de atos regulamentares, como aquela de atos legislativos, ela é muito custosa, né? Você tem todo um processo, toda uma dificuldade. E justamente por isso é que surgiram as teorias da recepção e da revogação. A razão é essa. Um tema que eu vejo que vai depender de nova regulamentação é a questão do adicional de insalubridade e periculosidade. Também, nas observações que eu fiz, tem uma previsão no estatuto, mas não foi fixado valores. Olha, aparentemente. O que me pareceu é o seguinte, é que no caso desses adicionais, a Lei 19.573 de 2016, ela tratou de disciplinar isso bem detalhadamente. Ao que eu percebi, é que o estatuto ele veio como se fosse uma norma geral a respeito desses dois adicionais, de periculosidade e de insalubridade, que antes, na 10.460, era chamado de gratificação, né? Olha que coisa interessante, gratificação de periculosidade, isso. Gratificação. Depois vem a 19.573 e chama de adicional, que é o correto. E a 20.756 trata como adicional, mas ela disciplina isso lá no seu artigo 119, mais uns 2 ou 3 artigos para frente, e acredito eu que ali ela não está exatamente pedindo uma nova disciplina infra, né,
normativa ali. O que ela está é dizendo, olha, a norma geral é isso. E me parece que, em grande parte, meu cunhado, Vanderlei Garafa, está aqui marcando a presença. Muito Joinha. obrigado. Então, me parece que o que ela está dizendo é o seguinte, olha, eu sou a norma geral. Naquilo que ela puder ser compatibilizada, obrigado, Felipe, naquilo que ela puder ser compatibilizada com a 20.756, acredito que vai permanecer. Mas penso eu, que há sim o que evoluir. Agora, o que eu percebo nos dispositivos ali, artigo 119 e os 3 seguintes do novo estatuto, é que ele deixou a coisa mais ou menos em aberto, de maneira que não há muita... Eu não percebi uma incompatibilidade entre o que está presente na 19.573 e o que está presente na 20.756, nos seus artigos 119 e os 3 próximos. Agora, né, a gente sabe que uma norma só é revogada pela norma seguinte quando ela trata inteiramente do assunto e de uma forma totalmente divergente. E também nós sabemos que é regra de direitos, né, está na LINDB, né, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que a norma especial não será revogada pela norma geral, salvo quando a disposição entre elas for incompatível. Então, eu tenho uma norma geral e uma norma especial. E, ao que eu vejo, não há essa incompatibilidade. O que não significa que não possa vir o legislador amanhã e fazer uma disciplina especial totalmente diferente dessa que está contida hoje na 19.573. Que outros avanços o senhor viu no estatuto que favorece o servidor, doutor Antônio? Olha, o que eu vi, por exemplo, com relação à assistência pré-escolar, o nome agora está correto, né? Não é um avanço, porque já tinha lá o auxílio creche. Mas, pelo menos, ele chama agora assistência pré-escolar e não mais auxílio creche. Porque ficava aparecendo, estão me cumprimentando aqui, está com as iniciais, mas oi também para você. Está me parecendo que, com isso, não fica mais naquela obrigação de você ter que demonstrar, você servidor que tem um filho nessa idade, né, de menos de 5 anos de idade, que você tem a obrigação de demonstrar que ele está numa creche, matriculado numa creche, para poder receber esse auxílio de R$ 500, que só era pago para quem recebia até R$ 5.000 na 10.460 e que só vai ser pago na 20.756 para quem ganhar mais que R$ 5.500. Agora, vejo aí um problema. Porque lá colocou o valor em números absolutos. R$ 5.500 e R$ 200. Ora, gente, será que nós não temos inflação no Brasil? Com o passar do tempo, esses valores vão ficar defasados, né? Eles vão sendo corroídos, né, pela inflação. Então, assim, eu acho que teria sido muito mais prudente que, ao invés de se colocar um valor, ou se colocasse um valor, mas que tivéssemos ali um dispositivo. Ah, Raquel, minha colega, é porque estava com... Um prazer te ver por aqui, Raquel, né? Minha colega e minha amiga. Me parece que teria sido muito mais prudente que tivessem colocado lá um paradigma de fixação, né, tantos por cento, ou se não quisesse isso, mas que dissesse ali em um parágrafo qualquer daquele artigo que esses valores poderiam ser reajustados, revistos periodicamente, através de decreto. Porque da maneira como está, todas as vezes que se quiser modificar esse valor, nós vamos ter que ter uma mensagem do governador, um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, essas alterações. Isso demanda tempo. Nesse meio de tempo, muita coisa, né? Jussara, minha conterrânea. Demanda tempo, custo, né? Até custo de trabalho. Tem custo de trabalho e a gente tem que levar isso em consideração. Aliás, meu mestrado, né, foi pensando nisso, né, nos custos que tem. A gente estuda muito sobre isso lá, quando a gente lê lá a obra de Cass Sunstein, né, e Holmes, né, El Costo de los Derechos, ou Cost of Rights, né, em inglês, a obra está nessas duas línguas. E isso é importante, porque fica parecendo que direitos não têm custo. Tem. Para você exercer um direito, ele custa. Para o Estado colocar a sua máquina em funcionamento, isso envolve um custo. E quanto mais a gente puder diminuir esse custo, é claro que ele não vai ser zero, seria muito melhor. E essa alteração,
alteração, se alguém vier fazer no futuro, né, seria muito importante colocar um dispositivo que permitisse a adequação periodicamente desses valores. Essa é uma alteração meio que automática, alguma forma assim, né? Isso. Automático não é uma coisa vista com bons olhos na administração pública por uma razão. Isso dificulta muito a questão da previsibilidade de gasto. Mas seria importante que tivéssemos um mecanismo que pudesse ser colocado em ação cada vez que se sentisse essa possibilidade e necessidade, né, por parte da gestão pública. Então a gestão viu, olha, nós temos condição de melhorar isso aqui e está precisando melhorar e nós podemos melhorar, vamos fazer. Né? Seria algo interessante. Outras alterações que eu visualizei, doutor Antônio, foi na questão do processo administrativo disciplinar um pouco. Eu vejo que no trâmite do processo em si, nós tivemos alteração agora, que seria o interrogatório do acusado, passaria para o final, e outras previsões. Eu entendo que são alterações que eram necessárias, até mesmo que nós tínhamos a previsão no estatuto, no estatuto anterior, de fazer um interrogatório primeiro do servidor acusado, depois ouvir as testemunhas, e agora inverteu, ele sendo ele o último a ser ouvido. Se assemelhando muito ao processo penal, eu creio. Olha, isso é importante, né? É uma coisa muito boa. Né? Isso é algo que deveria acontecer, sim, justamente porque, como é que eu vou dizer, mas dá um outro sentido para a garantia, né, para esse servidor. Até porque a gente tem que lembrar de uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, né, que fala que não há necessidade de advogado no processo administrativo, o que eu abomino. Eu tenho trabalho... Eu também, eu acho. Minha primeira publicação, que foi pela editora Forense, que hoje é GEM, né, foi um capítulo de um livro, foi exatamente dizendo da necessidade do advogado também nos processos administrativos. Porque é o seguinte, como é que você tem paridade de armas? Se de um lado você tem, né, uma estrutura do Estado toda composta por profissionais qualificados de direito, e do outro você tem alguém que precisa se defender seus direitos, e não precisa de advogado. Né? É mais ou menos como se você dissesse, olha, você vai entrar aqui numa luta de espada, mas você não precisa conhecer nada de arma, não. Entra aí. Do outro lado tem um espadachim, um samurai. Né? Preparado, isso. É muito difícil. Se você está ali com uma espada na mão, do outro lado você tem um espadachim, a tendência é que você vai perder a sua cabeça logo no primeiro movimento. Né? Então eu entendo essa necessidade e acho que isso coloca as coisas numa posição um pouco melhor. Essa é uma vantagem em relação, uma vantagem para o servidor. Né? É uma vantagem para o servidor. Eu acho que isso leva a um processo um pouco mais justo para aquele que está sendo, né, o processado. Eu concordo. E que uma das dificuldades que nós sempre temos, às vezes, com o processo administrativo disciplinar, é a questão das denúncias serem um pouco vagas, as tipificações são um pouco genéricas em alguns casos, né? Eu vi que na reforma nós tivemos muitos avanços. Por exemplo, agora a exigência, inclusive, com relação ao conteúdo da portaria, ela está toda colocada na norma. Então, lá desde o início, você já tem que saber do que você está sendo acusado, o que está acontecendo ali, exceto naqueles casos onde houver algum sigilo, que aí algumas dessas informações podem ser suprimidas do público em geral, mas não para as partes, né? Porque a publicidade para as partes ela vai ter sim que existir. Mas essa possibilidade existe. Como também tem um avanço fantástico aí, que a gente vai falar dele, eu sei que você iria tocar nele logo a seguir, mas é importante hoje a resolução consensual dos conflitos, que é algo pelo que a Procuradoria-Geral do Estado tem curado bastante, tem tido muito zelo. A minha colega Cláudia Marçal é quem cuida desse aspecto, tem cuidado disso lá há algum tempo, mas isso é fantástico, né? E agora, nos direitos disciplinares, né, com os termos de ajustamento de conduta, isso é fantástico, isso vai possibilitar que nós não tenhamos processos administrativos disciplinares em razão de situações que não são de muita relevância, né, que situações que são mínimas. Né? Houve um momento em que muita gente falou em aplicar o princípio da insignificância no processo administrativo disciplinar, mas é uma dificuldade com relação ao princípio da insignificância, porque o princípio da insignificância, até no direito penal no Brasil, ele foi muito mal compreendido. O princípio da insignificância está relacionado
com o valor do bem protegido, mas é com a violação, né? É o tamanho, o porte da violação, a implicância, o impacto que aquilo teve. E quando a gente fala em serviço público, aí nós estamos falando em princípios, que estão todos previstos lá no artigo 37 da Constituição, né? Legalidade, publicidade, impessoalidade, moralidade, eficiência. A violação de princípios, fica complicado você aplicar o princípio da insignificância nisso. Agora, eu posso verificar o impacto que isso tem para a percepção do público em geral. Aí sim. E aí eu posso, ao invés de simplesmente dizer, não, isso aqui não vai ser apenado, fazer um termo de ajustamento de conduta, onde não há uma aplicação de penalidade, mas eu tenho algo, né, que vai fazer com que aquele servidor, pelo menos, tenha uma reflexão a respeito do que ele está fazendo. Minha irmã presente aqui também. Muito obrigado, minha querida irmã. Né? Só por aqui para a gente se ver mesmo. Em COVID, acho que hoje as soluções de conflito, hoje, por meio de conciliação, tanto no termo também, é um avanço que o direito está vivenciando isso em todas as áreas. Temos aí as conciliações, arbitragem. Com todo o respeito que eu tenho ao Poder Judiciário, com todo o respeito que eu tenho ao Ministério Público, mas eu sempre disse algo, e vou repetir aqui, espero que não me entendam mal por isso. Direito é muito importante para ficar só nas mãos do judiciário, dos juristas. O direito é tão importante que ele precisa pertencer a todos. Todos nós temos que participar. Isso. E o conciliar não é uma coisa que resolve o problema como resolve, por exemplo, um provimento jurisdicional. No provimento jurisdicional, e os juízes sabem disso, e por isso hoje os juízes têm insistido tanto na conciliação, eles sabem que conciliar é levar paz, além de justiça. Enquanto que quando você dá uma decisão, e essa decisão ela é parcial, ela favorece uma das partes, você não tem exatamente paz. Você tem o atendimento de um pleito de uma parte, mas você talvez não tenha conseguido a participação social, que é o que se espera, né, na atuação do Estado. E é muito importante isso. Eu acho importante isso acontecer também no serviço público. Porque a gente já se deparou com algumas situações em que a aplicação de um termo de ajustamento de conduta é muito melhor do que você ter um sancionamento daquele servidor. Um sancionamento que depois pode criar uma mácula, uma situação complicada para aquele servidor para o resto de sua atividade laboral e talvez até para o resto de sua vida. Né? Eu acho que eu atuo na área de administrativa, disciplinar, a gente vê muitos casos que realmente são situações simples, que às vezes nós sabemos que vai gerar uma advertência, mas não tem a necessidade que trâmite processual longo, moroso, igual nós falamos que gera custo para o Estado, que tem que montar uma comissão, deslocar um servidor para fazer acompanhar o trâmite processual. E tem uma coisa que às vezes as pessoas não levam em consideração. Formar um bom profissional em qualquer área, e aí entra também servidores públicos, não é algo barato. O investimento que o Estado faz em servidores e que uma empresa faz no seu trabalhador é algo capacitação custoso. Capacitação. E às vezes a pessoa, quando pensa em capacitação, pensa num curso. Mas não é só isso. Tem o tempo de aprendizado exercendo as suas funções. Porque, veja só, você tem seu escritório. Aquela pessoa que entra no seu escritório amanhã vai trabalhar com você, ele não tem as mesmas habilidades daquele que já está trabalhando com você há 5 anos. Isso. E muitas vezes a gente não calcula, pelo menos não coloca isso na ponta da caneta, na calculadora, de quanto isso vai nos custar, do quanto isso pode significar para nós. E o Estado precisa começar a pensar nisso. E cada empresa precisa começar a pensar nisso. O trabalhador e as vantagens trabalhistas e de servidores públicos, justamente para que ele possa recuperar a sua saúde, manter a sua saúde em muitos casos, é justamente isso, um investimento que se faz nesse patrimônio que as empresas e que o Estado tem, que somos nós, trabalhadores. Nós somos patrimônio do Estado. Tem que ser valorado isso, né? E reconhecido isso. E eu diria mais, somos patrimônio indisponível, né? Isso, não tem como. Não pense em nos vender, pelo amor de Deus. Né? Somos patrimônio disponível. Doutor, sobre essa questão da resolução processual de conflitos, o Estatuto fala que aos processos já em trâmites não vão se aplicar as novas regras. Eu, particularmente, logicamente, nas defesas dos meus clientes, eu vou argumentar que, depois de uma alteração de questão processual penal e penal, teria
teria que ter uma aplicação de imediato aos processos já em trâmite. Como que o senhor o doutor vê isso? Olha, eu diria que essa foi uma coisa meio complicada, porque veja só, a gente sabe que regra processual, né? Regra processual é para ser aplicada ao processo que está em trâmite, mesmo aqueles que já estão tramitando. As Isso, regras de direito material é que sim. E aí eu estou aqui levando para o campo dos princípios do direito, princípios gerais do direito. Nos princípios gerais do direito, a gente sabe, olha, processo se aplica desde já. de imediato. Agora, direito material não. É dali para frente. Né? Então, eu entendo que talvez essa não tenha sido uma boa medida, dizer que só vai se aplicar para aquelas situações, para aqueles processos que ingressarem doravante. Porque, veja só, se nós temos uma situação que agora, na 21.756, seria possível se realizar uma composição, em termos justamente de conduta, por que não se aplicar isso? Né? Isso. Por que não se aplicar? Eu vou deixar de aplicar essa regra simplesmente porque aconteceu antes? E aí eu terei duas soluções muito próximas, mas com medidas diferentes. Cadê o princípio da isonomia, artigo 5º da Constituição? Né? Eu vou ter aí uma situação meio que nebulosa nesse caso. Então eu penso que talvez isso possa ser melhorado pela jurisprudência, né? E também pela aplicação, aí sim, de uma regra geral da nossa lei de processo geral, lá no artigo 2º, inciso 13, da 13.800, que fala que o administrador, ao aplicar a norma de direito administrativo, deverá observar os fins sociais para os quais ela foi criada, né? Que é a mesma coisa que que está presente lá na LINDB, né? A LINDB, salvo engano, o artigo 5º diz isso. O juiz, ao aplicar o direito, deverá observar os fins para os quais a norma foi concebida. Então, eu penso que talvez isso acabe sendo construído de uma forma um pouco melhor, na medida em que nós tivermos casos práticos, situações práticas que demandem esse tipo de análise. Espero eu que assim ocorra. Alguns colegas me questionaram, quando eu anunciei o tema da live, sobre a questão da sindicância patrimonial. É um tema que eles acharam um pouco polêmico. E eu entendo que vai gerar polêmica, porque, veja só, nós ainda não temos no Brasil o crime de enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito. Não existe. Isso. Então, como é que eu vou ter Justificação. sindicância patrimonial? E vou dizer uma coisa, sou absolutamente a favor tanto da criminalização quanto da sindicância patrimonial. Porque é o seguinte, a gente tem que ter condição de explicar de onde vem nosso patrimônio. Se eu não tenho, tem alguma coisa errada comigo. Uma situação natural, né? Justificar de onde veio. Não é? Eu tenho que poder explicar isso. Se eu não consigo explicar de onde vem o dinheiro que eu comprei o meu carro, a minha casa, que eu paguei meu aluguel, tem alguma coisa errada. E principalmente tem alguma coisa errada se eu sou um servidor público. Né? Se eu sou um servidor público. Porque o problema do servidor público, tem muita gente que acha que o problema do servidor público é ganhar bem. O servidor público vai ganhar mal. Não, o servidor público tem que ganhar bem para atender bem o público. E essa é uma exigência que a população precisa aprender a fazer. Cobrar bom atendimento no serviço público. Ela tem que fazer de uma forma civilizada, claro. Também nós não podemos ter um troço esquisito. De vez em quando a gente vê algumas coisas que não são civilizadas. Mas a população precisa aprender a cobrar isso. Agora, por outro lado, o servidor público bem remunerado, né? E aí, veja que hoje nós estamos passando por umas situações estranhas, né? O Brasil está movimentado hoje no país todo com problemas de corrupção, né? Nosso próprio Estado acabou sendo notícia no dia de hoje, né? Agora, o servidor público tem que ter condição de justificar de onde vem seu patrimônio. De onde vem seu patrimônio? De onde saiu aquilo que você possui? Se você não consegue explicar, tem algo errado. E quem me ensinou isso não foi o direito, quem me ensinou isso não foi a escola, foi minha mãe. Ela tinha que me explicar, meu filho, de onde você conseguiu isso aí? Ah, eu ganhei ali. Falei, vamos lá para conferir. Né? Ganhou de quem e por que ganhou? Por que você ganhou? Ele ganhou, não, eu dei mesmo essa laranja para ele, esse cajamanga. Então, beleza, está explicado. E olha que a gente já passa por esse controle, né? Desde a nossa mais tenra idade. Quem não teve esse controle é porque o sistema de controle não estava funcionando adequadamente. Aí é problema, né? Mas a nossa formação, ela nos leva a isso. E eu entendo que o servidor público, porque tem não um patrão, mas todos, inclusive ele próprio, porque também é cidadão, ele tem que se explicar sempre de onde vem
a sua qualidade, sua condição de vida. Por que que ele tem determinado patrimônio? Se eu não consigo explicar, tem algo errado. Eu preciso poder explicar a origem do meu patrimônio. E não basta que eu faça isso para a Receita Federal. É. Hoje, doutor Antônio, nós estamos vivendo em época de pandemia, todo mundo sabe disso. Nós estamos observando muitos servidores questionar, aqueles servidores que trabalham diretamente na área da saúde ou na área da segurança pública e têm um contato maior com pessoas supostamente contaminadas. Como o colega vê essa questão da insalubridade, periculosidade para esses profissionais? Olha, é um momento... Esse momento ele é tão sui generis, ele é tão inovador, único, né? Ele é tão único, que é algo que nós nunca imaginamos. Mas agora nós estamos vivenciando e precisamos tratar disso. Não dá para a gente tratar o trabalhador da saúde como um trabalhador qualquer, como um trabalhador comum, porque ele passa por esses riscos. A única diferença que eu vejo agora é que agora nós percebemos isso. Mas esses riscos de serem contaminados por patógenos desconhecidos... Superbactérias. Superbactérias, eles já existiam antes. A diferença é que nem todos nós estávamos sujeitos a isso como estamos agora. E agora a gente percebeu que já morreram centenas de médicos no Brasil, centenas ou milhares de profissionais da saúde, enfermeiros, enfermeiras, né? E agora nós começamos a perceber isso. Mas a gente já devia ter parado para pensar nisso, porque nós sempre estivemos, nós, o povo, eu estou falando aqui de todos nós, sempre estivemos muito preocupados com o nosso próprio umbigo. E às vezes uma pandemia vem para mostrar para nós que nós precisamos nos preocupar com quem está próximo de nós. E aí a gente tem que pensar em todos esses que exercem funções essenciais. Tem pessoas que, apesar de eu poder ficar aqui na minha casa, em isolamento social, tem gente que, para poder eu estar no isolamento social, você estar no isolamento social, ele tem que estar nas ruas. E aí estão os policiais, aí estão os médicos lá nos trabalhos, estão os bombeiros, estão os nossos lixeiros, que muita gente não se lembra, né? Se não tem lixo na porta da minha casa hoje, fedendo, se a rua está limpa, se está tudo muito bem cuidado, é porque esse pessoal está trabalhando de madrugada, está cuidando de tudo isso. E nós precisamos nos preocupar com essas pessoas. Se médicos e enfermeiros estão expostos a patógenos, esses também estão. E eu diria mais, lixeiro é profissional da saúde para mim. É profissional da saúde. Sem eles, a saúde seria um caos muito maior. Né? Nós precisamos nos preocupar com essas profissões que muitas vezes, quando a gente quer fazer referência a alguma coisa que não tem muita significância, né, a gente acaba fazendo referência a esses profissionais. E é um erro, é um equívoco enorme. Nós não percebemos a importância dessas pessoas. Basta a gente pensar que na maioria das profissões que nós temos no nosso país, apesar do status que muitas das nossas profissões têm, a população pode passar vários dias sem o nosso trabalho. Ela não vai sentir como sentiria se ficasse sem esses profissionais a que eu fiz referência aqui agora. Ficasse muitos dias sem que eles cumprissem com suas tarefas. Agora a gente está vendo a saúde, que é importante, né? Mas nós temos outros profissionais da saúde. E eu vejo a saúde não como uma atividade de duas profissões, mas como uma cadeia, né? Que começa por esses profissionais que fazem a limpeza do meio ambiente onde nós vivemos, para que as doenças, os patógenos não nos ataquem a cada minuto, a cada momento. Sem eles, nós estaríamos perdidos. Precisamos repensar tudo que está acontecendo e trazer isso para dentro da nossa legislação e ainda mais, lembrar à sociedade que quando isso for colocado, por exemplo, como uma questão previdenciária, que eu acho que vamos ter que pensar nisso, inclusive, que a sociedade tem que dizer, olha, isso não é um roubo da Previdência, mas isso é um investimento que nós estamos fazendo em nós próprios. É um investimento que nós fazemos para que a nossa saúde, a nossa sobrevivência seja garantida lá na frente. Porque muitas vezes concede-se um benefício para servidor de determinada categoria, mas não se fala muito a respeito do porquê daquele benefício. Olha, por que esses profissionais vão se aposentar mais cedo? E não se diz isso. Lá na frente, quando vem falar, tá vendo, então aposentam-se muito cedo, mas não leva em consideração que aqueles profissionais, né, por conta dos riscos que enfrentam todos os dias, estão sujeitos a morrer mais cedo, a contrair doenças
que apesar de não os matarem, mas reduz muito a sua possibilidade de sobreviverem ou de viverem com uma qualidade de vida razoável, poderem aproveitar a sua velhice, né? Como a maioria de nós espera um dia poder aproveitar. Concordo. Eu acho que nós não devemos ver como uma vantagem para esse servidor que vai aposentar, vamos por 5 anos a menos. Porque o risco de vida que ele está correndo de adquirir uma doença, que não adianta nada ele aposentar 5 anos, adquirir uma doença, e a hora que ele terá essa idade para aposentar normalmente, ele não está vivo. Verdade. Não é uma vantagem. Eu dei esse sorriso aqui, eu não sei se você captou aqui o meu pensamento, ou alguém captou meu pensamento, mas eu pensei aqui agora nos professores. Tem muita gente agora descobrindo o que é ser professor, não é? Está tendo que dar lições para os seus próprios filhos e passar o dia todo com eles nas suas casas e tendo que cuidar da educação formal dos seus filhos, não apenas a educação familiar, mas a educação formal. E nesse momento começam a descobrir, né? Ana Paula, minha colega, prazer te ver por aqui. Começam então agora a descobrir o valor que tem esse profissional lá do ensino fundamental. Eu sou professor do ensino universitário. A gente também enfrenta algumas pedreiras, mas ninguém enfrenta tanta dificuldade, tanta Ensino fundamental, tarefa, médio. isso, como esses profissionais, né? Que são aí da educação, que tem que educar essas crianças todas e transformá-las depois nesses profissionais que um dia nós nos tornamos, né? E outros que têm que salvar as nossas vidas, os médicos, os enfermeiros, né? Os fisioterapeutas e etc., tantos outros mais. Então nós precisamos aprender a valorizar essas nossas profissões. Esse momento de pandemia fez isso, né? Valorarmos aqueles profissionais que às vezes eram invisíveis, né? Exatamente. Se leva criança, você não leva igual uma pessoa que trabalha com limpeza urbana, um professor, às vezes a pessoa não tem aquele conhecimento da dificuldade daquele serviço e da necessidade dele. A gente só percebe a necessidade de um determinado serviço quando ele nos falta, né? É interessante isso, mas é um problema. É um problema que a gente tem que superar. E esse momento está sendo bastante importante para que façamos esse tipo de reflexão, né? E eu espero que muitos de nós estejam fazendo essa reflexão. O entregador, o professor, o médico, o quanto essas pessoas representam para nós. A necessidade que nós temos dele. Eu estava vendo, esses dias assisti a uma reportagem falando de um hospital no Rio de Janeiro. O hospital está lá cheio de respiradores, está cheio de leitos de UTI, com todos os equipamentos, medicamento e tudo, mas esses leitos não poderiam ser colocados em uso porque não tinham os profissionais de saúde para operá-los. E aí eu me lembro, e falei isso aqui quando falei, acho que ano passado, a respeito de reforma da Previdência. Todas as vezes que se fala em pagar salários, seja na iniciativa privada, seja no serviço público, fala-se em despesa, em gasto público, em gasto na empresa. Né? Mas às vezes que se fala em comprar um equipamento, fala em investimento. E eu fiz lá, naquele momento, a pergunta. Falei, vem cá, é possível que um bisturi faça uma cirurgia sozinho? Que um quadro negro, né, ele simplesmente por estar ali, ele ensine uma criança? Que um caminhão de lixo faça a coleta de todo o lixo que tem que ser feito? É óbvio que não. Eles precisam das pessoas. E por que que eu sou gasto? Eu, procurador, sou gasto, mas o computador que eu uso e que sem não funciona é um investimento. Né? Por que que é um conceito da contabilidade que tem que ser revisto mesmo. Essa faz a questão. Então, assim, essas palavras, elas são muito pesadas quando se utiliza. Porque quando você fala em gasto, gasto é algo que foi, perdeu. Né? E aí, quando eu estou comprando coisa, é investimento. E não se investe em pessoas. Quando nós somos a razão da existência do Estado. Só existe Estado porque existem pessoas. Foi por isso que os Estados foram criados. Porque um dia nós nos reunimos lá na nossa ancestralidade e entendemos que viver em grupo, né? Boa tarde, Elis, lá da Unifam, lembro de você, sim, né? Nós um dia nos demos conta de que juntos seríamos mais fortes, poderíamos nos proteger uns aos outros. Essa foi a razão da criação do Estado, que hoje muita gente esqueceu, né? Lá no fundamento, quando a gente estuda direito, no início do nosso curso, nós estudamos
teoria geral do Estado, ciência política, e a gente compreende isso. Mas parece que tem muita gente que depois que passa desse momento, do início de sua vida acadêmica, olvida essas questões e passa a achar que não, que o Estado existe para outras coisas. O Estado existe para garantir mercado, por exemplo, para garantir investimento externo, etc. Não, isso é importante. É importante. Desde que traga benefício para a razão de existir do Estado, que são as pessoas. Doutor Antônio, felizmente está chegando ao fim da nossa live, que ela já está dando 1 hora, senão ela cai no próprio Instagram. Gostaria de agradecer a participação do colega, contribuiu muito, com certeza, para todo mundo que acompanhou, os conhecimentos repassados foram de grande valia. Agradeço também a participação dos colegas, doutora Joyce, doutor Márcio, doutor Crudoaldo, que são colegas aí que participaram da live e acompanharam. E abro espaço para o senhor fazer os seus agradecimentos finais. Eu quero agradecer a todos aqueles que estão participando conosco dessa live aqui, que estiveram, que mandaram seus acenos para mim aqui com as suas mãozinhas, né? Que mandaram aqui suas curtidas. Fico muito feliz por tê-los vistos por aqui, né? Uma vez que nós estamos longe. Por Luca, meu aluno, né? Para Valentina. Valentina, Júnior. Fico muito feliz por vê-los por aqui e aproveitar esse momento para mandar aqui o meu abraço virtual a todos vocês e dizer que em breve, sim, nos veremos, meu sobrinho Lucas Garafa, né? Que em breve nos veremos pessoalmente, poderemos dar o abraço, sim, esse presencial. Mas nesse momento, eu rogo a todos vocês, fiquem firmes, mantenham-se isolados da doença, mas presentes com conhecimento, participando das lives. O AB está aí oferecendo, tem muitas para a gente participar, porque quando nós nos reencontrarmos fisicamente, nós poderemos conversar sobre muita coisa boa que nós estamos aprendendo, fazer muita reflexão sobre nós mesmos, porque nós somos a maior universidade a respeito de qualquer coisa. Então, esse conhecimento, esse momento de introspecção, é um momento para que nós conheçamos a coisa mais importante do mundo, a gente mesmo. Conhecer sobre nós mesmos é conhecer sobre o universo, porque nós somos parte desse universo, desse mundo todo. Fica aqui o meu abraço a todos vocês. Muito obrigado, Alex, pelo convite. Foi um prazer participar com você. Você deve ter percebido que eu falo muito, né? Eu converso Não. Desculpe aí pela metralhadora que sou, né? Mas Não, foi uma excelente exposição, doutor. muito obrigado. Obrigado a todo mundo e boa tarde.